Boa tarde, caros alunos. Já mandei para vocês o material de 2 Coríntios, começando ali, né? Mas me parece que tem uma questão que ficou pendente que eu queria ver com vocês ainda da 1 Coríntios. Acho que vale a pena a gente falar e eu nem lembrei de botar isso na apostila ou de comentar esse tema, que é sobre a ressurreição, né? Ele fala no, no capítulo 5º sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados, está logo no início. Apareceu os apóstolos e assim por diante. E aí depois ele diz no 14, uma palavra que é quase que um lema nosso, né? Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é também a nossa fé. E repete isso no 17 aí, ó, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Se temos esperança somente para esse mundo, somos os mais dignos de compaixão. Mas não, Cristo ressuscitou como os primícias dos que adormeceram. Então, a pergunta que fica para nós é, como assim os cristãos de Corinto questionavam a ressurreição de Jesus? Como entender isso? Né? Será que eles realmente achavam que Jesus era o mestre só para esse mundo? Né? E, enfim, parece que há um pouco aqui a influência gnóstica ou a influência helênica, né? Aquela ideia da ressurreição da alma e não do corpo. Então, a perspectiva judaica era bem diferente, né? De valorizar corpo e alma, de uma ressurreição em corpo e alma. A gente pensa, por exemplo, em Elias arrebatado e assim por diante. Jesus aparece, mostra seu corpo, suas chagas, ressuscitou com o corpo, o túmulo estava vazio e assim por diante. Mas os coríntios não se preocupavam talvez tanto com isso, pensavam numa ressurreição assim da alma, né? A alma só, o que é imaterial no homem é que ressuscita e vai para junto de Deus. E talvez pregassem isso, e fosse essa um pouco a catequese deles, de acordo com a tradição helênica ali, dos gregos. Né? E aí São Paulo então chama atenção, fala, não, que história é essa de que não ressuscita? Não, o corpo morreu, está sepultado, né? Vai virar ali, pô, olha lá, se você abrir, o cadáver está lá, depois de 2 anos estão lá os ossos, mas a alma está junto de Deus. Então, parece, pela lógica, que é essa ideia que São Paulo quer contestar nos Coríntios. Né? Falando, olha, essa ressurreição, não, se Jesus não ressuscitou, então vai a nossa fé, vai a nossa pregação. Ou se ele ressuscitou só com a alma, só com o espírito. Mas não, ele ressuscitou verdadeiramente. O túmulo está vazio. Aquele corpo que foi sepultado é que aparece glorioso. Jesus mostra as suas chagas para os seus apóstolos. Estou, né? Mostrando as chagas aqui. Né? Mostrou o lado aberto e assim por diante. Inclusive o evangelista Lucas, que é o mais influenciado por São Paulo e era grego, é quem mais destaca isso. É nele que Jesus fala, né, aos apóstolos, um fantasma não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E como ainda duvidassem, perguntou, tendes algo para comer? Apresentaram-lhe um peixe, ele comeu na presença deles. Para deixar muito claro, porque Lucas escrevia para gregos, que a ressurreição de Jesus não foi apenas espiritual, né? Não foi apenas a alma, né? E a aparição também não foi apenas da sua alma, mas ele ressuscitou no corpo. Então parece ser essa a temática tratada aqui. Não é que os coríntios duvidavam da ressurreição absolutamente, morreu, acabou. Não é isso. Mas talvez eles imaginassem, morreu, a alma vai para Deus, ressuscitou. E o corpo vai virar pó. E aí é isso que São Paulo quer contestar. Não, o corpo também vai ressuscitar. A ressurreição da carne. É de fé da igreja, né? Creio na ressurreição da carne na vida eterna, amém. Como Jesus ressuscitou com primícias, também nós vamos ressuscitar. E aí o que confirma um pouco essa ideia é avançando um pouco mais ainda no capítulo 15, o modo da ressurreição, a partir do versículo 35 aí. 1 Coríntios 15, 35. Ele diz assim, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou qualquer espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Então, é mais ou menos o que ele está dizendo. O homem é semeado ali e ele vai ressuscitar também no corpo. É frágil ali aquele corpo, é um cadáver, mas Deus tem o poder de lhe dar vida. Assim como uma semente que você planta é frágil, é pequena, mas ela se torna uma grande árvore. Como que Deus dá vida àquela semente e transforma ela numa árvore.
mais ou menos o que ele vai dizer aqui. Então, o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Então, basicamente, isso que ele está defendendo aqui, né, que a ressurreição se dá na carne, ou seja, a ressurreição que os coríntios pareciam negar não era tanto a ressurreição assim, a existência de uma vida após a morte. Isso eles não negavam. Mas, ao que parece, eles supunham que era apenas a alma, ou uma vida imaterial, né, para não dizer espiritual. E São Paulo sustenta que não, também o corpo vai ressuscitar de uma maneira que para nós é misteriosa, mas Deus tem o poder de dar corpo àquele cadáver, como tem o poder de dar vida a uma semente que morre e depois se torna uma grande árvore. Então, semeado corruptível, ele ressuscita incorruptível. Semeado frágil, né, ele ressuscita corpo espiritual, tá bom? Então, esse era um tema que eu acho que é importante a gente tratar também da primeira carta aos Coríntios. Obrigado aí, um abraço a todos, bom estudo.